Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal Descomplicando Penal. Hoje eu vou trazer aí as alterações trazidas aí em relação à progressão de regime trazidas pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, tá bom? Vamos tratar então aí de progressão de regime, quais são as alterações trazidas por essa lei aí para progressão de regime, tá joia? Primeira coisa que você tem que saber é que, primeiramente, para progredir de regime, o camarada ou apenado ali, ele tem que ostentar alguns requisitos, tá bom? Quais requisitos? Requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Requisitos de ordem objetiva é o cumprimento do lapso temporal, tá bom? Ele tem que cumprir aquele período de tempo no regime anterior para progredir para o próximo, tá joia? Então, ele tem a necessidade de cumprimento de pena naquele regime anterior mínimo para que ele possa aí progredir de regime, tá bom? E subjetivo nada mais é do que a boa conduta carcerária. A boa conduta carcerária aí provada mediante atestado de boa conduta carcerária. Para verificar se o preso ali tem boa conduta carcerária, não tem nenhuma falta cometida ali naquele seu período que estava internado e tudo mais. Feito esse atestado pelo diretor do presídio, tá bom? Ele encaminha esse atestado ao juízo que vai fazer ali o procedimento adequado, tá bom? Bom, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: aonde está prevista essa possibilidade de verificação desse atestado de bons antecedentes? Bom, os estados geralmente, por estar na Constituição a sua competência para legislar sobre direito penitenciário, tá bom? Então, os estados, como têm competência para legislar sobre direito penitenciário, eles podem instituir ali as suas infrações disciplinares, tá bom? Já os estados que não têm essa legislação, eles aplicam aí então do artigo 49 ao 51 da LEP, tá bom? Então, porque nesses artigos estão previstos aí as faltas disciplinares de natureza grave, média, tá bom? E etc. Está previsto aí no artigo 59 ao 51 da LEP. Então, qual o procedimento? O procedimento é o seguinte: o diretor do presídio manda um atestado de boa conduta carcerária ali e já demonstrado o cumprimento da pena, o requisito objetivo, tá bom? Juntado esses dois requisitos, o juiz vai e manda intimar ali o Ministério Público, né? O Ministério Público se manifestar em relação àquele pedido de progressão de regime, tá bom? O Ministério Público se manifesta, juntamente também com o defensor que se manifesta, e o juiz vai lá e defere ou não o pedido de progressão de regime. Esse procedimento também é adotado para o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena. Todos esses benefícios, esse procedimento é padrão. O Ministério Público é ouvido, depois a defesa, o defensor e por último o juiz dá a sua decisão, tá bom? Mais uma alteração aí da lei é a previsão de que a prática, o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, tá bom? Isso não é uma novidade trazida pela lei, não. Isso é uma novidade só trazida legalmente, porque antes da lei já existia a súmula 534 do STJ, tá bom? Súmula 534 que dizia exatamente isso, que o cometimento de falta grave interrompia o prazo para progressão, iniciando-se ali a partir do cometimento daquela falta ali o lapso temporal para que o início do lapso temporal para que ele cumprisse o requisito objetivo, né, aí para progredir de regime, tá bom? Isso não é uma novidade trazida pela lei, estava previsto já aí na súmula 534 da STJ, tá bom? Mais uma coisa que já era previsto na jurisprudência do STJ e do STF é que o crime hediondo previsto ali, na verdade, o crime de tráfico privilegiado previsto ali no artigo 33, parágrafo 4º, não se tratava de crime hediondo, ou seja,
não se tratava de crime hediondo, excluía-se a hediondez do crime previsto ali do tráfico privilegiado. Mas isso era uma construção jurisprudencial, né? Agora isso aí está previsto na lei, essa construção jurisprudencial virou lei, tá bom? Então não caracteriza a hediondez o crime previsto ali no artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, tá bom? Da lei de drogas ali, que trata-se do tráfico privilegiado, tá joia? Agora vocês vão ver o lapso temporal aí para cada especificidade, pois agora a lei trouxe alguns requisitos de natureza do apenado e de natureza do crime cometido pelo apenado. Se ele é primário ou não, se ele é reincidente, ou se ele comete um crime com violência ou não contra a pessoa, ou se ele comete um crime hediondo, ou se ele comete crime hediondo com resultado morte. Agora vocês vão ver essa tabela e eu vou explicar essa tabela exatamente agora. Bom, galera, essa tabela aí que vocês estão vendo agora, ela tá tratando aí do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tá bom? Que trouxe novos lapsos temporais aí para cumprimento de pena e a possibilidade de progressão de regime aí como condição, né? O cumprimento de pena necessário para a progressão de regime, é o requisito objetivo, tá bom? Bom, primeiramente você pode verificar aí à direita, nos quadradinhos à direita, o tempo necessário que o camarada vai ter que cumprir de pena para ter direito à progressão, tá bom? E na esquerda vocês vão ver aí as características pessoais do apenado e do crime, tá bom? Agora terão esses patamares aí para que seja deferida a progressão de regime ao agente aí condenado, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que verificar se o agente é primário ou reincidente e a natureza do crime. Bom, se ele é primário em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, exemplo 171, ele vai ter que cumprir 1/6 da pena, tá joia? 16% na verdade, que é a mesma coisa de 1/6. Então, na verdade, ele vai ter que cumprir aí 16% da pena, ou seja, imaginemos uma pena de 10 anos, ele vai ter que cumprir 1 ano e 6 meses para poder ter direito à progressão de regime. Agora, se ele for reincidente num crime da mesma natureza, sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele vai ter que cumprir 20%, ou seja, 2 anos, na verdade, aí para que tenha direito à progressão de regime. Agora, se ele é primário, em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um 57, um roubo, ele vai ter que cumprir 25% dessa pena, ou seja, na mesma pena de 10 anos, ele vai ter que cumprir aí 2 anos e meio. E se ele for reincidente no crime de mesma natureza, um 57, ele vai ter que cumprir 30% da pena, ou seja, 3 anos. Agora, se ele é primário em crime hediondo sem resultado morte, ele vai ter que cumprir aí 40%. Já, dá um exemplo de crime hediondo sem resultado morte. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, tá bom, gente? Então, aí o tráfico de drogas, estupro de vulnerável, tá bom? Também entra nessa categoria, ele vai ter que cumprir 40% da pena. Ou seja, imaginemos uma pena de 10 anos, 4 anos ele vai ter que cumprir para ter direito à progressão. Agora, se ele for primário, em crime hediondo com resultado morte, ou ele comandar organização criminosa para a prática de crime hediondo, exemplo, uma organização criminosa que trafica drogas, ou se ele pertence à milícia privada, nesses casos ele vai ter que cumprir 50% da pena, tá bom? Para que tenha direito, ou seja, 5 anos, não imaginamos a pena aí de 10 anos. Ele vai ter que cumprir 5 anos para ter direito à progressão de regime, tá joia? E se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, exemplo, o cara tinha sido pego por tráfico de drogas e foi pego novamente por tráfico de drogas. É um crime equiparado a hediondo e ele é reincidente, tá bom? Ele já tinha sido condenado anteriormente. Então, nesse caso, ele vai ter que cumprir aí 60% da pena, ou seja, 6 anos no regime anterior para ter direito à progressão ao próximo regime, tá bom? E agora, se ele for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, exemplo, um homicídio qualificado, ele já tinha sido condenado por um homicídio qualificado
anteriormente, cumpriu a pena e tudo mais, saiu, voltou a cometer o crime de mesma natureza, tá bom? Então ele vai ter que cumprir agora 70% da pena para ter direito à progressão. Outra coisa que eu tenho que lembrar vocês, toda vez que houver o resultado morte, seja primário ou reincidente, havendo resultado morte, o benefício do livramento condicional está vedado nesses casos, tá bom? Nesses casos não haverá mais livramento condicional, quando for se tratar de crime hediondo com resultado morte, beleza? Outra coisa que eu tenho também que salientar aqui, não é necessário que a reincidência seja específica. O que é isso? Reincidência específica. Ela é a reincidência do mesmo tipo penal, do mesmo crime, tá bom? Não é necessário que ele cometa o mesmo crime, basta que ele cometa um crime da mesma natureza, ou seja, um crime hediondo equiparado com o resultado morte, por exemplo. Não necessariamente ele precisa cometer um homicídio privilegiado ou homicídio qualificado. Ele pode cometer aí um estupro com resultado morte, tá bom? Então, nesse caso aí, ele vai ser responsabilizado não pela reincidência específica, bastando aí a reincidência da natureza do delito, tá joia? Então, dê um print screen nessa tela aí, salvem para quem está estudando aí bastante, para quem quer saber como é que foram feitas essas mudanças aí do pacote anticrime no que tange a progressão de regime. Bom, agora que você já sabe qual o lapso temporal, existem algumas outras especificidades. Na verdade, não foi trazido aí pelo pacote anticrime, já existia na ALEP e eu vou aproveitar para falar. Isso aí é de 2018, essas alterações agora que eu vou falar. Quando se tratar de gestante, de presa, gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, tá bom? Quando tiver essa especificidade, os requisitos para a progressão de regime serão outros. Quais, Jadson? Bom, requisito número 1. O crime tem que ser cometido sem violência, que a pessoa foi condenada, que essa gestante ou essa mãe foi condenada, ou essa responsável foi condenada, tem que ter sido um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. O crime também não pode ter sido cometido contra o filho. Desculpa, mas está coçando aqui. O crime não pode ser cometido contra o filho ou dependente, tá bom? Ou contra a pessoa que ela ali depende dos cuidados dessa responsável ou dessa mãe, tá joia? Essa presa também tem que ter cumprido 1/8, aí a grande diferença. Ela tem que ter cumprido 1/8 da pena no regime anterior. Tem que ser também primária e ostentar o bom comportamento carcerário mediante atestado de bom comportamento carcerário, como eu já disse anteriormente, requisito subjetivo, tá bom? E também ela não pode ter integrado aí organização criminosa, tá joia? Esses são os requisitos aí agora novos trazidos para a progressão de regime, trazidos pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, deixa o joinha pra gente, ajuda bastante o nosso trabalho. Compartilha com seu amigo que não tá sabendo da sua atualização aí da lei de execuções penais, tá joia? Compartilha com seu amigo, curta e se inscreva-se no canal. Seguimos forte!